Olá! Sejam muito bem-vindas a mais um programa Magras Sem Segredos. Esse espaço eu reservei para trazer informações importantes para quem quer perder peso. Informações de forma profissional, simples e acessível a todas. Vou tirar todas as dúvidas sobre o tema. Mas, se você tiver alguma sugestão ou alguma dúvida específica, escreva no comentário que eu vou ter o maior prazer em responder. Eu sou Júlia Leite, eu sou nutricionista especialista em emagrecimento, sobretudo feminino, nutrição materno-infantil e nutrição esportiva. O tema de hoje, dieta cetogênica. Não tem como eu falar de dieta cetogênica sem explicar um pouquinho do conceito de o que é low carb. Então eu vou falar das diferenças entre dieta cetogênica e low carb, o que é uma, o que é outra, se realmente emagrece, se é indicado para quem quer perder peso, ou se é mais uma dieta da moda, de onde surgiu, quais os benefícios, quais as indicações e contraindicações. Vamos lá? Vocês já ouviram falar? Já ouviram falar dieta cetogênica? Que nome difícil! Da onde que surgiu isso? Eu vou explicar um pouquinho para vocês. Quando eu me formei lá, 18 anos atrás, o que eu aprendi na faculdade, que vocês já devem ter ouvido falar? Que uma dieta equilibrada, ela era baseada numa pirâmide alimentar. O que é essa pirâmide? Essa pirâmide tem uma base, onde 60%, 70% dela é de carboidrato. Pão, milho, batata doce, dos cereais. A segunda parte dessa pirâmide seriam as proteínas, né? Os legumes, proteínas. Por último, ali bem pouquinho gordura. Então, seria uma dieta com 70% de carboidrato, 15, 20% de proteína e 5 a 10% de gordura. Isso foi o que eu aprendi. E muitos já devem ter visto essa pirâmide. Isso tá errado? Não estava errado. Esse era o que sabia na época, era o conceito que se sabia na época. Junto com isso, era recomendado comer a cada 3 horas. E hoje, Nutri? Hoje mudou. Hoje, cada vez mais, é recomendado uma individualidade, porque cada pessoa é única. Não existe uma dieta, uma recomendação para todos. E aí surgiu o conceito de dieta cetogênica. Hoje tem se falado muito de low carb, de cetogênica, mas isso já vem lá de trás. Primeira vez que se falou em dieta cetogênica foi nos anos 20, mais ou menos. Começou a se estudar a dieta cetogênica para tratamento de epilepsia, com muito sucesso. Aí passou, imagine nos anos 20, né, como o conhecimento demorava para chegar. Nos anos 70, mais ou menos, o filho de um apresentador americano, ele tinha problemas de epilepsia e ele se tratou com dieta cetogênica. E aí começou a se falar novamente. E nos anos 80, uma médica americana, ela conseguiu melhorar muito, reverter o quadro de Alzheimer do marido dela. Ela inclusive escreveu um livro sobre o tema. O marido voltou a andar, dirigir, e foi aí que começaram maiores estudos sobre a dieta cetogênica. E o que é isso? Da onde vem? Dieta cetogênica é quando tem uma redução drástica no consumo de carboidrato, para no máximo 30, 40, 50 gramas no máximo de carboidrato ao dia. E aí aumenta-se o consumo de gorduras e de proteínas. Quando nós não temos mais como fonte primária de energia o carboidrato, que vira ali o açúcar, a glicose no sangue, o que o nosso corpo faz? Ele para? Ele não vai ter energia? Não! Ele vai produzir energia através da quebra da gordura e da proteína, através da produção de corpos cetônicos. Por isso o nome dieta cetogênica. Então, o nosso corpo, ele foi preparado para isso. Num jejum prolongado, numa falta de carboidrato, terão outras formas do corpo ter energia para o cérebro, energia para todas as funções, que é a formação de corpos cetônicos. Por isso vem o nome. Tem um processo metabólico que se chama gliconeogênese, que é justamente ter fonte de energia através da quebra sobretudo ácido graxo, de gordura. Então, dieta cetogênica é isso, é tão pouquinho carboidrato que o corpo produz energia através da quebra da gordura. Quebra a proteína também, Nutri? Sim,
mas primeiro vai queimar bastante gordura. E por isso é fundamental o acompanhamento, a avaliação individual, para que não haja perda de massa muscular. Mas falaremos disso um pouquinho para frente. Então, ainda falando de definição, o que é uma coisa muito legal da dieta cetogênica? Como a gente diminui drasticamente o consumo de carboidrato, nós aumentamos o consumo dos outros 2 macronutrientes, de gordura e proteína, sobretudo de gordura. Gordura e proteína são os macronutrientes que mais dão saciedade. Então, quando eu tenho maior saciedade, eu vou comer menos, eu vou ter menos fome. Então, na cetose, na dieta cetogênica, as pessoas têm menos fome e isso ajuda bastante no processo de emagrecimento. Outra coisa bem importante que muitas pessoas perguntam, mas Nutri, então é a melhor estratégia para emagrecer? Depende da pessoa, mas uma das consequências, uma das indicações de uma dieta cetogênica é para o emagrecimento. Por quanto tempo eu vou fazer uma dieta cetogênica? Também vai depender. O mais importante é com acompanhamento profissional, ou com acompanhamento médico, ou com acompanhamento de uma nutricionista que tem experiência e que trabalhe com dieta cetogênica. Não são todas as nutricionistas que têm, não são todos os médicos que têm essa formação. Por quê? Porque cada um no seu quadrado, né? O nutricionista estuda alimento, o médico, ele tem uma matéria de nutrição, mas dificilmente ele vai ter uma especialização, vai entender realmente de alimento. Então, o ideal é aliar as duas coisas. Questão de medicamento, de patologia, você vai no médico, mas a dieta, montar o seu cardápio, alinhar macronutrientes, fazer a suplementação necessária, você vai procurar um nutricionista, tá bom? Indicações da dieta cetogênica. Ela é indicada, então, uma das indicações é para perda de peso, outra, Alzheimer, convulsões, doenças autoimunes, então é possível controlar demais. Então, doença autoimune, desde uma hipotireoidismo de Hashimoto, uma fibromialgia, uma febre reumática, enfim, tem várias doenças autoimunes aí. Diabetes, principalmente a diabetes tipo 2, doenças cardíacas, arteriosclerose, então até alguns quadros de síndrome de Down, de autismo. Então, assim, tem muitas indicações, mas precisa de um acompanhamento médico e nutricional. Vocês vão ver que eu vou frisar isso sempre. O que acontece quando a gente entra em cetose? Entrou em cetose, então parou de consumir carboidrato ou diminuiu muito o consumo de carboidrato. Nosso corpo, nossa fonte de energia principal são os corpos cetônicos. O que pode acontecer? Primeiros sintomas, nem todos sentem, mas quem nunca entrou em cetose pode sentir. Halitose, o que é isso? É aquele gosto metálico na boca, um hálito mais forte, mais seco. Vai sentir mais sede. Pode ter dor de cabeça, enjoo, e tudo isso é minimizado muito com o consumo de água. Então, é indicado consumir mais água, beber bastante água. Por quê? O que acontece? Nós armazenamos no nosso corpo os macronutrientes da seguinte forma. Gordura, nós armazenamos no tecido adiposo, gordurinhas aí pelo corpo que muita gente quer queimar, né? Proteína nós armazenamos na forma de músculo. E carboidrato? A gente não armazena, a gente armazena um pouquinho, de 2 a 3 quilos, na forma de glicogênio hepático e muscular. Glicogênio hepático um pouquinho ali no fígado e glicogênio muscular no corpo espalhado junto com o músculo. Esse glicogênio muscular, ele armazena ali um pouquinho de carboidrato de reserva aliado à água, junto à água. Quando a gente não está consumindo o carboidrato na alimentação, então usou tudo que tinha ali de açúcar no sangue, aí o corpo vai usar o que tinha estocado na forma de glicogênio ali no músculo, junto com a água. Então, um dos sintomas da cetose, ali 2, 3 dias, quando está entrando em cetose, é dar uma desinchada, eliminar músculo, a barriga já dá até uma murchada. Então, a gente armazena menos água no corpo. Com menos água no corpo, a gente pode ter mais sintomas da desidratação, que um deles é dor de cabeça, enjoo. Então, é muito importante beber bastante água.
beber água, insistir no processo, não voltar atrás, não consumir o carboidrato, fazer com acompanhamento médico e nutricional, se necessário, alguma suplementação junto e seguir. Porque depois entrou em cetose, o corpo começou a se acostumar com os corpos cetônicos como fonte de energia, ele fica turbinado. Seria mais ou menos assim, a glicose, que é o usual, que vem do carboidrato, seria uma gasolina comum. Os corpos cetônicos seria uma gasolina aditivada. Então, ele vai turbinar as respostas do corpo, os estímulos cerebrais, a pessoa vai responder melhor. Aí algumas pessoas falam, nossa, mas Nutri, eu como carboidrato antes de fazer atividade física. Como é que eu vou fazer atividade sem comer carboidrato, em cetose? Sim, é possível. E você vai render até mais. Mas acompanhamento médico precisa de um tempo para essa cetoadaptação. Esse tempo pode demorar 1 mês, pode demorar 3 meses, pode demorar 1 ano. Precisa de acompanhamento. Mas é possível turbinar o rendimento em todas as atividades em cetose. Por quanto tempo eu vou ficar em cetose? Depende da sua indicação. Se é para uma indicação, por exemplo, para uma pessoa epilética, provavelmente por longos períodos de tempo. Se é para o controle de doença autoimune, também. Se é para o emagrecimento, pode ser por um período menor. E aí chegou no peso ideal, você fica, por exemplo, faz cetogênica 10 dias, 1 semana, no final de semana come um carboidrato. Aí é uma recomendação individual. Mas não existe uma resposta, você vai ficar para sempre ou você vai ficar por 1 mês. É um acompanhamento. No consultório, o que eu faço muito? Eu faço ciclos de 3 semanas, de 4 semanas. E eu vou mesclando a cetogênica com a low carb. O que é a low carb? Seria uma intermediária entre aquela pirâmide usual que eu expliquei no começo e a dieta cetogênica. Uma dieta low carb, eu diminuo bastante o consumo de carboidrato, mas uma quantidade que o corpo não entra em cetose. Então, por exemplo, na cetogênica, como eu falei para vocês, o máximo de carboidrato seria de 30 a 50 gramas para a pessoa trabalhar em cetose, produzir corpos cetônicos. Uma low carb seria um consumo aí de 100, 120 gramas por dia. É menos carboidrato que o usual, já faz super bem para o organismo, mas a pessoa não entra em cetose. Então, uma estratégia que eu uso muito, que muitos profissionais usam, é mesclar. Fazer uma cetogênica, quando sair da cetogênica, ir para uma low carb, não voltar para aquele consumo absurdo de 70% de carboidrato no dia. Mas tudo isso precisa de um acompanhamento e isso é muito individual. Mas o resultado, tanto na perda de peso quanto no bem-estar, ele assim, é gritante. Pode parecer muito difícil, pode parecer, gente, é impossível, como é que eu vou viver sem carboidrato? Mas não é. Depois que a gente começa, que a gente vê que a fome diminui demais, que a energia do corpo está turbinada, a gente não quer outra vida. E eu sou prova viva disso. Lógico que você come um carboidrato, come, mas a gente se sente muito melhor na cetose. E isso é, como eu falei, né? Não dá para eu recomendar para vocês, faça cetogênica. Não, eu quero que vocês tenham a informação, entendam o que é, procure um profissional de saúde e faça se for indicado para você. Como então que eu vou começar, como que eu vou fazer uma dieta cetogênica e o que eu vou comer? Basicamente, vai comer comida de verdade. O que é comida de verdade? Legumes, verduras, frutas, proteínas. Dá para fazer cetogênica Nutri sem consumir proteína animal? Dá, é um pouco mais difícil, mas dá. Vou falar de forma geral, né? Se a pessoa é vegetariana, vegana, precisaria de uma recomendação específica. Então, para começar a cetogênica, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, diminuir muito o carboidrato. Onde está o carboidrato, esse macronutriente? Nas farinhas em geral, nos cereais, então no trigo, no milho, na mandioca, no arroz, na batata doce, na mandioca, na mandioquinha, no milho. Então, farinhas que vêm de cereais a gente vai praticamente tirar. Mas, meu Deus, como eu vou viver sem a farinha de trigo, sem o pãozinho, sem a bolachinha? Dá para viver.
Quais farinhas eu vou usar, então, se eu for fazer uma panqueca, uma torta? As farinhas que vêm de oleaginosas. Farinha de linhaça, farinha de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco e o farelo de aveia com moderação. Porque o farelo de aveia, ele tem bastante fibra, então a carga glicêmica dele é bem menor. Não dá para exagerar, mas dá para comer um pouquinho. Então, farinhas, acho que a gente já expliquei. Então, se eu diminuir muito o carboidrato, eu tenho que aumentar o consumo de gordura e de proteína. Gorduras, que gorduras eu vou usar? Vou me entupir de manteiga, de bacon e de óleo vegetal, fritura? Não, de forma alguma. Vamos consumir gorduras boas. Abacate, coco, azeite. A gordura que tem nas proteínas animais, né? Então, a gordura de um frango, de um peixe, de um ovo, mas não é frito, não é com excesso de gordura, é o frango sem a pele, é o peixe sem a pele, porque o próprio peito de frango, por exemplo, o filé de peixe, ele já tem a gordura ali intrínseca nele, eu não preciso da gordura extra, da capa de gordura da picanha, da pele do frango e do peixe, então são gorduras boas. E a proteína, ela tá nesses alimentos que eu falei, nos alimentos de origem animal principalmente. Então tá no ovo, tá na carne, tá no peixe, tá no frango, tá no iogurte, por exemplo, tá no shimeji. Então a proteína e a gordura vai vir desses alimentos. Outra coisa super importante, quando a gente entra em cetose, a gente vai sentir menos fome. Então, nós vamos obedecer o nosso organismo. Eu não preciso comer a cada 3 horas, ou eu não preciso fazer 4, 5, 6 refeições ao dia. Eu vou comer com fome. Então, eu acordei. Eu tô com fome de manhã, vou tomar meu café. Vou dar exemplos agora de café da manhã, por exemplo, bons para uma dieta cetogênica. Por exemplo, ovos mexidos, morango com iogurte. Iogurte integral, aquele 2 ingredientes, sem adição de açúcar, iogurte natural. É um café cetogênico bom. Ou, por exemplo, abacate com umas castanhas moídas e um mix de queijos. Também é um café da manhã cetogênico muito bom. Aí, deu fome no meio da manhã, umas 10, 11 horas, você pode consumir uma porção de amendoim, umas castanhas, um pedaço de queijo, ou não, ou se não sentir fome, que provavelmente você não vai sentir fome, porque gorduras e proteínas dão saciedade, vai direto para o almoço. Basicamente, como será o almoço? Proteína animal, então carne, peixe, frango, ovos, mais legumes e verdura. Então, folhas à vontade, tomate, cenoura ralada, beterraba ralada, cozida não, e os vegetais em geral. Que não entra na cetogênica, que são os tubérculos, batata doce, mandioquinha, mandioca e a beterraba cozida. O restante, brócolis, chuchu, cenoura, abóbora, lembrando que a cenoura abóbora com moderação, não numa quantidade muito grande, entram na cetogênica. Então, almoço e janta, basicamente, legumes, verduras, salada e a proteína animal. No jantar, por exemplo, tem gente que não gosta de fazer prato de comida, apesar de ser saudável, prefere tipo um lanche. O que a gente poderia fazer no jantar? Poderia fazer uma sopa, por exemplo, um caldo de... Você põe chuchu, abóbora, gengibre, couve, uma folha e um frango desfiado ou uma carninha moída, você faz uma sopa cetogênica. Ou, por exemplo, uma panquequinha, você bate o ovo, coloca ali um pouquinho de farinha de amêndoa, um pouquinho de farinha de coco, sal, fermento, faz tipo uma massa de pizza ou uma panqueca, recheia com atum, recheia com peito de frango, com ovo mexido e come com alface e tomate, fica com cara de lanche cetogênico, super saudável. Outro exemplo, por exemplo, para um jantar mais diferente, pega uma fatia ou 2 fatias de um pão à base de farinha de amêndoa, farinha de coco, faz o hambúrguer caseiro, compra uma carne moída magra, né, um patinho, por exemplo, aperta bem, faz o hambúrguer, salzinho, uma pimentinha, grelha, põe uma fatia de um queijo derretido, você vai comer um hambúrguer, alface e tomate, vai fazer um hamburgão. E é cetogênico, fica com aquela carinha de lanche, mata a fome e é muito saudável. Então, tem várias opções.
Fazer uma dieta cetogênica é uma dieta que você vai comer comida boa, vai comer comida saudável, vai se sentir saciado. A fome, então, diminui, a vontade de doce diminui bastante. Mas, se der vontade de doce, por exemplo, dá para comer na cetogênica um chocolate 70%, 20, 30 gramas por dia. Dá para fazer, por exemplo, uma calda de chocolate, a gente faz a base de leite de coco com cacau e um pouquinho de um adoçante, ou até sem nada de adoçante, dá para fazer. E aí você come essa calda de chocolate com morango, por exemplo, com algumas frutas que são permitidas na cetogênica. Então tem alternativas, é uma mudança de estilo, mas dá para viver muito bem. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as frutas e as bebidas na dieta cetogênica. Então, frutas. O macronutriente principal das frutas é o carboidrato, é a frutose. Algumas frutas têm mais carboidrato, ou seja, tem um índice glicêmico maior, tem mais açúcar na composição dela, e outras têm menos. As frutas que têm mais carboidrato são aquelas mais docinhas, né? A banana, a manga, a uva, o caqui, que mais? O mamão. Então, são frutas que a gente tira da dieta cetogênica, não vai consumir. Quais a gente vai consumir? E mesmo assim com moderação, 2, 3 porções ao dia. Quais seriam as mais ácidas? Acerola, maracujá, limão, ameixa, fruta mesmo, nectarina, mexerica, a laranja com bagaço, então o melão. Então são frutas que dá para consumir 2 porções ou 3 ao dia. O que é uma porção de fruta? Porção de fruta é mais ou menos 80 gramas. Seria uma fatia de melão, uma fatia não muito fina, mas também não muito grossa, uma fatia média. Seria o equivalente a uma mão fechada. Então, seria uma laranja, uma mexerica, 2 ameixas, dependendo do tamanho da ameixa. Então, é na faixa de 80 gramas é cada porção de fruta. Morango, por exemplo, equivalente a uma mão fechada, seriam uns 8, 10 morangos. Kiwi entra na cetogênica, que tem pouco açúcar. A carambola, coco e abacate. Coco e abacate são frutas que têm bastante gordura, pouco açúcar, gorduras boas, que dão saciedade, que fazem muito bem para a saúde. O coco, eu sempre dou essa ideia, como o coco, aquele coco branquinho com casquinha marrom, ou compra, corta, tira a água e corta os pedacinhos do coco sem casca, ou em muitos hortifrutis por aí a gente encontra ele já cortadinho em pedaço. E ele dura bastante na geladeira, pelo menos uns 4, 5 dias. É muito gostoso para petiscar. Sabe, à tarde que deu vontade de comer alguma coisinha, ou até vontade de um docinho, pega uns 4, 5 pedacinhos de coco, mastiga. É uma coisa que você mastiga, 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 mastiga. Enquanto você está mastigando, o cérebro vai mandando a mensagem de que estou satisfeito e você vai comer menos. Então, isso é uma estratégia muito legal para comer uma coisa saudável, rica em gordura boa, que vai dar saciedade e, por ter que mastigar bastante, vai ajudar mais ainda nessa questão cerebral aí da saciedade. Então, eu gosto bastante de indicar o coco para essa função. Principalmente a pessoa que está começando na dieta cetogênica, que estava acostumado a beliscar o dia todo. Então, o coco é muito bom. Oleaginosas, que são as castanhas do Pará, de caju, macadâmia, nozes, amendoim, também são permitidas na dieta cetogênica, são inclusive indicadas, são ricas em gorduras boas, mas são bastante calóricas, porque são ricas em gordura. Então, o consumo não é à vontade, mas é muito saudável, de 30, 20 a 40 gramas ao dia. O que seriam 30 gramas de castanhas? Seria, sabe aquele copinho de café plástico que tem em todo lugar por aí? Seria um copinho daquele cheio, uma xicrinha de café cheia. Então, uma alternativa. Deixa na bolsa os saquinhos e consome quando der fome, num lanchinho da tarde. Também é uma ideia boa. Eu gosto sempre de falar que
Eu tava falando das frutas, das oleaginosas, é importante frisar para não esquecer. Frutas secas não entram na cetogênica, porque uma ameixa, por exemplo, ela em fruta, ela entra, ela tem água, tem fibra, é mais azedinha. Quando ela fica seca, né, uma fruta seca, perde aquela água, perde um pouquinho de fibra, o índice glicêmico aumenta muito. Então, frutas, algumas em natura, fruta seca não entra. E outra coisa importante é falar das bebidas na dieta cetogênica. Suco de fruta, nenhum praticamente. Tem duas exceções, mas suco de laranja, de maçã, de manga, são sucos que para eu fazer um copo, eu preciso de muita fruta. Para fazer um copo de laranja, por exemplo, de suco de laranja, um copo de 300 ml, eu preciso de umas 6, 7 laranjas. Aí fica aquele suco concentrado, super docinho. Quando eu coo, toda a fibra fica lá em cima. Então, esses sucos que eu preciso de bastante fruta para fazer, esses sucos bem concentrados, uva, maçã, laranja, manga, são sucos com bastante frutose, açúcar da fruta e índice glicêmico alto. Então, não entra na cetogênica. Que sucos que eu posso tomar? Limão e maracujá. Limão e maracujá dá para tomar praticamente à vontade, mas sem adoçar, sem açúcar. De preferência sem adoçante também. Mas, se você não consegue, ainda não está acostumado com o paladar mais azedinho, coloca um pouquinho do adoçante. Mas pouquinho mesmo, 1, 2, 3 gotinhas no máximo, de preferência de um adoçante de um stevia 100%, que é um adoçante mais natural, menos pior. Água de coco também dá para entrar na dieta cetogênica, mas numa quantidade reduzida, mais ou menos 300, 400 ml ao dia, que seria um copo grande ou 2 pequenos. E café, chá também dá para entrar, sem açúcar, ou sem nada de preferência, ou com um pouquinho de adoçante. Logicamente, né, o café, para quem tem algum distúrbio, algum problema gastrointestinal, tem restrições, mas chá quente, chá gelado, aquele chá que a gente faz em casa, ou com um saquinho na água fervida, ou com a erva mesmo no fogão. Não é aquele chá que a gente compra de caixinha, de sabor, não é esse chá industrializado. E não esqueçam, beber bastante líquido durante a dieta cetogênica. No inverno, a gente sente menos sede, então a tendência é beber menos. E no verão, a gente transpira muito e pode desidratar com uma facilidade maior. Então, lembre-se, dieta cetogênica, muita água. Com relação à água, eu costumo indicar aos pacientes, acordou, isso tem que ser lei para a vida toda, de 8 a 80 anos, acordou, um copinho de água. Eu tô com uma caneca aqui até mostrar, essa caneca tem 300 ml. Então, um copinho, 300 ml de água, ou aquele copinho de plástico pequeno, de 200 ml. Regra, acordou, toma aquilo. Aí sim, você vai fazer xixi, vai lavar o rosto, vai tomar banho, vai se trocar. Mas a primeira coisa do dia é a água. E a última coisa do dia antes de dormir também deve ser a água. Vai turbinar o rim, a filtrar melhor, a desintoxicar durante a noite. Então, isso é regra. Acordou e antes de dormir, água. Daí, tomou essa água ao acordar antes de dormir, durante o dia, quanto eu vou tomar? Acordou, então você tomou aquela água, depois de 1 hora mais ou menos, vai dar vontade de fazer xixi. Fez xixi, saiu do banheiro, acostuma, saiu do banheiro, lavou a mão, água, mais um copinho de plástico pequenininho. Depois de 1 hora, 2, o que vai acontecer? Vai fazer xixi novamente. Saiu do banheiro, mais um copinho de água. Quando isso vira hábito, lá com umas 2, 3 semanas, o corpo vai começar a pedir, acostumar. Saiu do banheiro, água, saiu do banheiro, água. O corpo acostuma e vai pedir e o nosso cérebro vai acostumar. E aí, muita informação sobre essa tal de dieta cetogênica? Acho que não, né? Acho que deu para entender. Mas só para finalizar, eu vou dar alguns exemplos de como eu uso isso, já usei na prática clínica. Vou dar 2 exemplos, na verdade. Eu tinha uma paciente, falar só o apelido dela, Cris, paciente que já passava comigo há um ano, mais ou menos, tinha me procurado para perder peso, eu tinha passado uma dieta hipocalórica, low carb, né, com diminuição de carboidrato, que isso é muito usual, é muito comum, tinha perdido um pouco de peso, não rapidamente, aí de repente ela voltou no consultório desesperada, estava pré-diabética. E aí eu falei, Cris, vamos fazer uma cetogênica.
passei, expliquei, eu acho que juntou a doença, aquele medo, foi um incentivo até maior para ela fazer a cetogênica. Ela fez, ela secou. Ela secou, ela se sentiu super bem, super energia, ela treinava crossfit, ela rejuvenesceu, ela emagreceu uns 10 quilos mais ou menos. Aí ela trouxe o marido também, que também tinha um hábito alimentar já saudável, que já se exercitava bastante. Ele também perdeu nessa faixa de uns 12 quilos, então juntos eles perderam uns 20 quilos. Adotaram como um estilo de vida, então hoje ela... depois que ela perdeu todo esse peso, adorou, gostou muito dessa estratégia, desse estilo de vida, ela voltou, e aí o que é o lado ruim, né, da cetogênica? Mostrar depois para o paciente que ele pode voltar a consumir carboidrato, que carboidrato não é um vilão. O vilão é o excesso, o vilão é o estilo de vida do brasileiro hoje em dia, que come café com açúcar, pão com manteiga e bolo de manhã, que no lanchinho da manhã come bolacha e que no almoço come um monte de arroz, feijão e macarrão, né? O errado é o excesso, né? Então, um dos lados ruins da cetogênica é mostrar para a pessoa que depois que o objetivo foi alcançado, seja a perda de peso, seja o controle de alguma doença, dá para colocar um carboidrato bom, uma batata doce, de vez em quando um bolinho, mas com acompanhamento em caráter de exceção. Então, esse foi o caso da crise do marido. E um outro caso também que eu uso muito são para pacientes pós-bariátrica. Perdem aquela quantidade enorme de peso, 40, 50 quilos em um ano. Aí começa aquela fase do reganho ou que estagna, que não perde mais peso. E é bem interessante a gente fazer uma cetogênica para tirar o corpo da zona de conforto, para dar uma reduzida no peso, na gordura. Eu uso bastante e funciona super bem. Então são dois aí exemplos de caso clínico, mas vou frisar mais uma vez, olhando nos olhos de vocês. Procure ajuda profissional. Procure um profissional que esteja habituado a trabalhar com dieta cetogênica. Vá com ele com acompanhamento. Você pode precisar de suplementação, cada organismo tem um tempo para estar certo, adaptado, para render mais em cetose, mas pode ser uma boa solução para um problema de saúde, para uma perda de peso mais acelerada, mais sustentável, mas procure um profissional, tá bom? Um beijo grande, até a próxima. Espero ter tirado todas as dúvidas sobre cetogênica e low carb, mas qualquer coisa escrevam no comentário, deem sugestões de outros temas, outros vídeos, que será um prazer gravar para vocês. Beijo grande!